inflação anual ao consumidor nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, acelerou de 4% em março para 4,4% em abril, impulsionada principalmente pela forte alta dos preços de energia. Segundo o relatório divulgado nesta quinta pela entidade, a inflação cheia avançou em 23 países membros, permaneceu estável em 6 e recuou em 9. A inflação de energia na OCDE saltou para 13,2% em abril, avanço aí de 5,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já a inflação de alimentos subiu para 4%, enquanto o núcleo da inflação, que lembrando, exclui alimentos, energia, ficou praticamente estável em 3,6%. No G7, a inflação anual avançou para 3,2% em abril, na comparação a 2,8% em março. E na zona do euro, a inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor subiu para 3,1% em abril, contra 2,6% em março. Entre os países do G20, a inflação anual aumentou para 4,3% em abril, contra 4% em março. Houve uma aceleração em Brasil, China, Índia e África do Sul. Bom, e como a gente está vendo por aqui, gente, esse conflito no Oriente Médio continua gerando fortes impactos na economia global e os reflexos também são sentidos no bolso do brasileiro. A interrupção das rotas comerciais, que são importantes, desencadeou uma alta no preço do petróleo, das commodities, alimentando essa inflação e pressionando o mercado financeiro no mundo inteiro. Vamos entender um pouco mais sobre esses impactos e como que o país pode se proteger. Recebemos agora a Tatiana Pinheiro, consultora econômica e pesquisadora da FGV. Bem-vinda mais uma vez por aqui. Obrigada por conversar com a gente em pleno feriadão. Bom dia para você, Tatiana. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece pela presença. Eu queria muito saber a sua percepção diante do que a gente tem acompanhado, pelo menos até agora, Tatiana. A gente percebe que existem tentativas de negociações, também por parte dos Estados Unidos, porque a gente sabe que tem eleição para midterm elections, lá no fim do ano, e isso, claro, impacta a inflação dos Estados Unidos, impacta como um todo, mas eu queria entender se essa guerra, por exemplo, termina agora. Você enxerga uma possibilidade de que os efeitos parem de ser sentidos, ou você acredita que a gente vai continuar sentindo esses efeitos, não só lá fora, mas também no Brasil, ao longo dos próximos meses? Se a guerra terminasse agora, hoje, isso teria um efeito bastante positivo, não só para a economia brasileira, mas para todas as demais economias, porque, de acordo com institutos internacionais, a expectativa é que no terceiro trimestre a gente já teria o preço do petróleo voltando, já teria o preço do petróleo já de volta para o patamar anterior ao que ele estava, anterior à crise, ao conflito do Golfo Pérsico. Tem que lembrar que anteriormente a expectativa e o preço do petróleo corrente, a expectativa era de um preço de $65 o barril, $70 o barril. Então a expectativa é que já no terceiro tri começa a partir de julho, já no terceiro tri nós teríamos esse preço do petróleo de volta a esse patamar de $70 o barril. E isso daria um alívio de inflação bastante grande, não só para a economia brasileira, mas como para todas as demais economias. Agora, a questão é que esse conflito, a promessa de encerramento desse conflito já existe de meados do mês de abril. Por exemplo, o que você acabou de mencionar, que é o cessar-fogo entre Israel e Líbano, já aconteceu nas minhas contas, eu perdi as contas, mas eu acho que já teve esse acordo de cessar-fogo já umas 3 vezes. Então, a questão é, quanto mais se prolonga esse conflito sem uma solução, sem uma negociação, um termo de paz concreto, o preço do petróleo permanece aí ao redor de $100, entre 90 e $110 o barril, e isso vai se transformando, vai se cristalizando numa pressão inflacionária bastante grande para todas as economias. Por quê? Porque o petróleo ele está dentro de quase todas as cadeias importantes de produção que nós temos hoje. O mundo ainda continua muito dependente
do petróleo. O petróleo entra em fertilizantes, defensivos químicos, em toda a cadeia de plástico, em toda a cadeia de solventes e ativos químicos, além dos próprios combustíveis. Entra até em alguns tipos de tecido, parafina. Então, ele está dentro dessa, impermeado nessa cadeia de uma maneira muito expansiva. É super importante até para que a gente entenda esse cenário e já aproveito para te perguntar se na sua avaliação é um momento de se repensar até, levando em consideração o poder que o Irã tem com relação ao Estreito de Hormuz e, consequentemente, o poder que o Irã tem também com relação ao preço do petróleo, né? Queria entender se você acredita que dá para se repensar outra forma, outra maneira aí de não depender tanto do Estreito de Hormuz, se você acha viável também esse pensamento num pós-guerra ou se já é para se pensar agora, durante esse período? Acredito que já está sendo pensado. Igual aconteceu na crise do petróleo da década de 70, ali 74 e 78, vários países, inclusive o Brasil, durante e por conta dos efeitos do conflito, pensaram e aplicaram, né, e viabilizaram saídas para redução da dependência do combustível fóssil. Aqui no Brasil foi o programa de desenvolvimento do álcool, né? O pró-álcool. Ele surge dessa crise do petróleo e dessa conclusão do governo de que era necessário a gente reduzir a dependência do óleo bruto de petróleo e dos seus derivados. Na Europa foi uma saída, por exemplo, França, Alemanha, foi uma saída para desenvolvimento de energia nuclear. Então, os países, naquele momento, vários países reduziram, né, procuraram meios com que eles tinham disponíveis dentro dos seus países, meios de reduzir essa dependência do petróleo. E realmente reduziu, da década de 70 para hoje, o quadro é bastante diferente, mas ainda assim a economia mundial é muito dependente, sim, do petróleo. O que eu acho que está acontecendo agora já é também os países intensificando essa nova economia, por exemplo, essa eletrificação, né? Então, a saída dessa dependência tão grande do combustível fóssil, pelo menos para movimento, né, para deslocamento, para transporte, e a ida para a eletrificação. Por exemplo, isso é uma das saídas que já estava acontecendo e eu acredito que foi intensificada nesses últimos meses. Outras saídas vão aparecer, e isso é bastante positivo. Então, esse foco dos governos e do setor privado também em procurar saídas para reduzir ainda mais a dependência do petróleo é extremamente positivo. Agora, tem um outro lado da moeda dessa crise atual de petróleo que já não é tão mais positiva, e a própria OCDE divulgou isso, ressaltou isso nesse relatório que eles divulgaram ontem sobre cenário econômico, que são os gastos fiscais, né? Então, as economias também, os governos também estão tentando defender as economias desses impactos profundos dessa alta do preço do petróleo. E isso já está levando e leva a um aumento do endividamento público de quase todas as nações. Esse já é um impacto não tão positivo. Perfeito. E já aproveito também para te perguntar, com relação para a gente encerrar aqui, olhando especificamente para o Brasil, como que você acha que o Brasil se insere nesse cenário todo, olhando para esse cenário de guerra? A gente tem visto já alguns efeitos, inflação que começa a subir cada vez mais, a apreensão com relação à taxa de juros também, que talvez não caia mais tanto quanto a gente estava prevendo lá no começo do ano. Esse é o efeito, eu acho que é o efeito que já veio para ficar na economia brasileira. Nós vamos ter, no máximo, de acordo com o mercado de juros, o que o mercado de juros está precificando, é mais um corte de juros de 0,25, muito provavelmente nessa decisão de junho. O grande efeito dessa crise do petróleo para o Brasil foi a redução do tamanho de corte de juros que era possível para fazer na economia esse ano. A gente começou o ano com uma expectativa dos economistas de que a Selic poderia chegar a 12%. Eu mesma
via um espaço maior para corte de juros, e agora essa crise do petróleo resultou em uma Selic que deve ficar aí ao redor de 14%, 14,25%, o que é extremamente alto. E um ponto importante para ressaltar, antes da gente terminar, é que mesmo que a guerra terminasse hoje, eu acredito que esse espaço para corte de juros, pelo menos esse ano, ele já se foi. Então, esse é um efeito que é permanente para esse ano. Mesmo se a guerra terminasse hoje, o preço do petróleo voltasse aí para os patamares no terceiro trimestre, mesmo assim, o espaço de corte de juros, a redução do espaço de corte de juros, ela já aconteceu, está dada, e talvez a gente, né, muito provavelmente, essa chance de trazer os juros, a Selic, para um patamar mais razoável, ela fica para 2027. Muito bem, nós conversamos com Tatiana Pinheiro, consultora econômica, pesquisadora da FGV. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Bom feriado para você. Obrigada, Muriel. Bom feriado a todos. Obrigada.